Olá, eu sou o Thomas Jardim, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. São quase 40 anos levando emoção para os lares de milhões de brasileiros. Emoção que, aliás, é uma das suas marcas registradas. Sérgio Maurício. Tudo bem, Thomas? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter me convidado. Sérgio, o que é ser um protagonista? Você sabe que você fez essa aberturazinha rápida e falou o nome do programa, Protagonistas, o nome dessa série. Eu não sei o que é ser protagonista, porque eu não me sinto assim. Eu sempre sou o condutor para o protagonista, né? E eu hoje estou me sentindo honrado de você ter me chamado, você e o Sam terem me chamado para fazer o 30º programa de uma série que chama-se Protagonistas. Eu, sinceramente, eu não sei definir para você o que é ser protagonista, porque, como eu disse para você, eu sempre fui o fio condutor disso, né? Eu sempre estou nos eventos esportivos para contar uma história de protagonistas, né? Sejam eles jogadores de futebol, de vôlei, lutadores, automobilistas em geral. Então, eu acho que talvez aqui, quando eu acabar de fazer esse programa, eu vou saber o que é ser um protagonista. Bom, nós estamos na Arena Carioca 1 e eu acho que não haveria ambiente melhor para a nossa conversa. Como é que surgiu a paixão pelo esporte? Eu sempre adorei esporte, desde pequeno. Eu fui incentivado pelos meus pais a praticar esportes, eu pratiquei muitas modalidades esportivas e isso até foi uma coisa muito boa porque no final, quer dizer, no final da minha juventude, no início da minha vida profissional, isso tudo me ajudou muito. Eu fiz judô, eu joguei futsal, eu joguei vôlei, eu corri de kart, então tudo isso me ajudou muito, eu surfei, então tudo isso me ajudou muito, fisiatismo, fisipismo, me ajudou muito quando eu fui trabalhar com esporte especificamente. Mas a paixão pelo esporte eu acho que vem do meu pai mesmo. A gente, como brasileiro, sempre se apaixona pelo futebol, que é o nosso esporte principal. E meu pai gostava de outros esportes também, ele gostava de basquete, gostava de vôlei, gostava de automobilismo, até um acidente que aconteceu em 73, quando um piloto de Fórmula 1 morreu queimado, né, nas chamas de um acidente. Ele me proibiu de ver corridas e aí aquilo parece que foi um bicho que me beliscou, que aí eu passei a gostar mais ainda, é um dos esportes, se não o esporte que eu mais gosto, que é o automobilismo. Com 5 anos você já ouvia transmissões nos rádios. Tinha algum esporte preferido na época? Não, na época, raramente se faziam transmissões de outros esportes que não o futebol e o boxe. O boxe era transmitido pelo rádio, né? O boxe nós tínhamos o Chiquinho de Jesus, o Éder Joffre, nós tínhamos alguns lutadores emblemáticos, né? O Miguel Oliveira, e quando tinha uma luta muito importante, as duas lutas do Éder Joffre, essas são mais anteriores, eu não ouvi porque foi final dos anos 60, eu era muito criança, mas as do Chiquinho de Jesus e do Miguel Oliveira, sim, eu me lembro do do Miguel Oliveira, eu ter escutado isso no rádio, né? E era, porque o rádio ele mexe com a imaginação, né? Uma coisa é a gente estar aqui, a gente está se vendo, você está me vendo, a pessoa que está em casa, que está na rede social, está nos vendo, mas o rádio não, ele mexe com a imaginação. O rádio, ele tem o poder de te contar uma história, de te levar para caminhos. É como você lendo um livro que você vai imaginando aquelas coisas todas. E o locutor de rádio, ele tem esse poder de te seduzir, de te levar, né? Então os esportes que eu mais ouvia era futebol e raramente uma luta de boxe. E aí veio sua carreira e você começou no rádio. Foram muitos anos no rádio antes da TV. São veículos muito diferentes. Quando você passou para a TV, como foi essa adaptação? Foi muito fácil, porque no rádio você não para de falar o tempo todo. O que hoje em televisão, você sabe bem que você trabalha nisso, é o fade, ou seja, quando tem uma parada, um hiato, o rádio você não pode dar fade. Você tem que continuar falando que você... Parei de falar aqui agora. Olha o silêncio. Então no rádio você tem que ser contínuo na sua narrativa, contínuo na sua transmissão, e para a televisão foi só desacelerar. Eu me lembro que um jornalista, o Sérgio Riff, que já faleceu, foi editor-chefe no primeiro programa que eu estreiei na TV Educativa, ele falou assim, em rádio, o negócio é assim, picolé para mim, picolé para você. Na televisão é picolé para mim, picolé para você. E isso foi uma metáfora sensacional. Ele falou assim, desacelera um pouquinho toda essa tua energia, que você vai conseguir apresentar um programa, vai conseguir narrar um jogo de uma maneira que para televisão é diferente do rádio. Você sente saudade do rádio? Muita saudade. Eu amo o rádio. Eu tenho vários aparelhos de rádio, eu escuto o rádio o tempo todo. Eu acho que rádio... E muita gente dizia, vai vir a internet, vai acabar com o rádio, a TV digital, a TV acaba, e o rádio está aí. O rádio se readaptou, ele se reformatou, se reinventou e continua. Eu amo o rádio.
Você falou em mudança de ritmo, do rádio para a televisão. Como é que foi ler um teleprompter pela primeira vez? Foi difícil, muito difícil. Primeiro porque eu não tinha lido. O Sérgio Riff, meu editor-chefe, que me perdoa, ele está lá em cima, foi uma mentira que eu contei para ele, porque eu não tinha lido o teleprompter. Eu estava ansioso para fazer aquilo, né? Apresentar o programa que chamava Esse Tempo de Esporte. E eu li como se um locutor de corridas de cavalo estivesse lendo. Eu fui lendo aquela coisa E aí foi essa história do picolé para mim, picolé para você. Quer dizer, ele quis me dar uma ideia do que seria uma coisa mais pontuada, mais devagar, e foi essa situação que aconteceu. Stock Car, MMA, hóquei no gelo, futebol, judô, basquete. Alguma coisa que você ainda não tenha narrado, alguma coisa que falte no currículo? Eu acho que não, eu já narrei até badminton. Eu acho que não, eu já narrei tudo. Eu acho que... Outro dia falaram para mim assim, você já narrou briga de mulher? Já, as primeiras brigas de UFC de mulheres, a gente fala briga, obviamente, lutas de mulheres. Acho que eu só não narrei ainda arremesso de anão, mas como não tem arremesso de anão, os anões não são arremessados, isso é uma brincadeira que se faz, então eu acho que não, em termos de esporte eu narrei tudo, eu acho que eu já narrei tudo. E qual o mais difícil? Porque é muito diferente narrar um esporte, né? Outro esporte, enfim, as coisas vão mudando. E para passar emoção, qual o esporte mais difícil? Para passar emoção, assim, eu acho que, por exemplo, um jogo de curling, por exemplo, que é aquele xadrez no gelo que a gente fala, que nas Olimpíadas de Inverno, talvez seja mais difícil. Não é o passar emoção. Eu tenho um tipo de narração que eu gosto de narrar continuamente. Então, esportes que você não narra muito, tipo tênis, por exemplo. O cara saca e você fica quieto ouvindo a bolinha para lá e para cá, até o momento que um dos dois erra e você faz a descrição do que aconteceu. A bola na rede, tal, ponto pro fulano de tal. Uma patinação no gelo, um jogo de curling. Não são esportes dinâmicos de narração. Talvez esses sejam os mais difíceis, porque... Para mim, como eu gosto muito de ter dinamismo, gosto muito eu trabalho muito com a emoção que eu tenho, que é uma coisa que aflora, que não é só porque vai ser um jogo final. Eu me emociono e tento fazer isso com qualquer tipo de esporte e com qualquer tipo de situação, mesmo fora de Olimpíada, fora de grandes campeonatos mundiais. Mas esses esportes que são menos dinâmicos, para mim, talvez sejam mais difíceis de narrar. Nos esportes que o público conhece menos, acompanha menos, você tem sempre um comentarista, um especialista do seu lado. Isso ajuda. Sem dúvida. No Sport TV, a gente no início sempre procurou fazer as coisas de forma didática, porque a gente não precisa ensinar para o brasileiro o futebol. O vôlei talvez um pouquinho, o basquete, a gente tem familiaridade com isso. O automobilismo também, apesar de ser um esporte técnico que tem um finesse de tecnologia que é bom você sempre passar. Mas outros esportes, por exemplo, que eu comecei narrando lá, eu narrei taekwondo, eu narrei jiu-jitsu, eu narrei judô, eu narrei vários esportes, o MMA, vários esportes que você precisa ter uma didática para você poder fazer com que o telespectador entenda saltos ornamentais, como é que funciona aquilo. Então, a presença do comentarista e ele sendo um cara, primeiro, bom de fala, bom de desenvolvimento e tendo conhecimento, a gente procura sempre explorar o comentarista ao máximo para passar a forma didática para o cara que está em casa se interessar por aquilo. Porque de repente você vendo um cara saltar de uma plataforma, o cara deu 2 giros lá, e o cara olha a primeira, a segunda, a terceira, pô, é tudo igual. Então, se você não tem um comentarista aqui, não, tá vendo o detalhe da perna, como é que ele entrou na água, ele espalhou menos água, aquilo tudo vai fazendo com que você gire o interesse e aí é o que eu falo para você, aí você tendo um comentarista, a forma melhor de você fazer é uma forma didática. A gente falou em emoção algumas vezes, no rádio não tem imagem, é você que está lá transmitindo toda aquela emoção. Algum momento marcante do rádio que vem com você até hoje? Vem. Primeiro, assim, esse negócio da emoção vem desde o rádio. Eu comecei na Rádio Roquete Pinto com 16 anos, trabalhei nas rádios Continental, Capital, CBN, eu fundei o esporte da CBN, hoje o esporte da CBN foi o que montei com o Marco Aurélio. Na Rádio Tamoio que eu tive uma participação muito grande, fora outras rádios pequenas que eu trabalhei, Rádio Solimões, enfim.
mas eu tive um chefe de equipe de esportes, o João Haddad, que ele queria me batizar de alguma forma, porque todo locutor de rádio tem o seu título, né? O garotinho, o garotão da galera, Luiz Penido, o garotinho, que é o Zé Carlos Araújo, todos têm assim, o mais laureado locutor esportivo, que era o Orlando Batista, narrador de todas as Copas, do Alceu Bonos Camargo, e ele ficava pensando, poxa, aí ele falou assim, você é o locutor que transmite emoção, porque eu sempre transmiti com essa emoção, né? Agora, o momento mais marcante para mim realmente no rádio, assim, em termos de futebol, porque era o que eu mais fazia no rádio, eu fiz vários esportes no rádio também, mas o que mais marcou no futebol foi estar trabalhando no jogo que o Botafogo, eu sou botafoguense, depois de 21 anos foi campeão. Foi aquele jogo de 89 contra o Flamengo, aquela famosa bola que o Mazolinha cruzou, o Maurício empurrou o Leonardo e a bola entrou. E esse foi o momento porque eu misturei, talvez a primeira vez na minha vida que eu misturei a minha paixão pelo Botafogo com a emoção de estar ali naquele momento. E foi um negócio muito legal, o César Rios estava narrando na Tamoio e eu trabalhava como ponta naquela época, eu estava atrás do gol, tive a felicidade de estar atrás do gol. E também em 1980, isso um pouco antes, 9 anos antes, logo no meu primeiro ano, eu fiz a primeira decisão que eu fiz de futebol foi Flamengo e Atlético no Maracanã, aquele gol do Nunes. Eu estava exatamente ali atrás e o Maracanã aquele dia tremeu, eu juro, aquele Maracanã tremeu. Eu estava no campo, eu senti o Maracanã, estava 2-2, o Reinaldo com uma perna só tinha empatado o jogo, estava 2-2 e o Flamengo foi campeão brasileiro com aquele gol do Nunes que ele deu o drible, chutou, estava exatamente ali atrás do gol. Quando tem fotos assim, eu sempre mostro para minha mulher, meu filho, tô aqui, eu sou esse aqui e tal. Que eram muitos antigamente, a gente podia ficar atrás do gol, eram várias rádios ali e tal, e os pontas. Foram duas grandes emoções que eu tive. Você falou do título do Botafogo. Eram 20 anos e você é 21. 21 anos e você é botafoguense mesmo. Sou. Deve ser difícil dividir as coisas numa hora dessa, né? Olha só, eu sempre falo que eu sou botafoguense mesmo, mas quando eu estou com o microfone, seja de qualquer emissora, na época a Rádio Tamoio, hoje Sport TV, TV Globo, eu separo as coisas. Eu consigo ser bem criterioso nisso, porque eu jamais vou torcer, seja em qualquer esporte, a não ser quando está jogando Brasil contra alguém. Aí a gente tem que dar uma pachecada mesmo, porque isso faz parte do modus operandi da transmissão. Quem tá ouvindo, né? Exatamente. Eu não estou narrando o jogo quando é Brasil e alguém, eu não estou narrando o jogo para alguém, eu estou narrando o jogo para o Brasil. Então a gente sempre tem essa situação. Agora, quando se trata de uma situação clubística como é o Botafogo, eu acho que eu posso falar em nome de todos os narradores esportivos, eu tenho quase que certeza absoluta que 99% jamais vão narrar um gol do Botafogo, do Flamengo, do seu clube de coração com mais intensidade do que do outro. Eu tenho certeza que não, porque existe uma ética e se você começa a fazer esse tipo de coisa, o telespectador, o torcedor, o ouvinte de rádio não é burro, ele sente isso. Ele sente porque ele te conhece. Eu tenho muitas pessoas que falam comigo e falam assim, pô, cara, eu te conheço, eu sei quando você às vezes está meio chateado, aborrecido, então, porque pelo tom de voz, pela forma que você conduz aquilo, às vezes alguma coisa que aborrece, o telespectador percebe no olhar, entendeu? No gestual que você faz ali. Então eu acho que eu tenho, como falei para você, quase que certeza absoluta que nenhum narrador esportivo jamais vai gritar um gol para o seu clube de coração. Todos têm, tem gente que diz que não tem, mentira. Se tá ali é porque tem. Eu comecei por causa do Botafogo e tenho certeza que todos os outros começaram por causa dos seus clubes de coração. Mas eu acho que não, eu acho que a gente tem que saber separar as coisas e eu tenho certeza, eu tenho na minha cabeça isso que jamais eu gritei um gol do Botafogo mais do que eu gritaria do Flamengo, do Vasco ou de qualquer outro clube do Brasil. Você falou em Vasco, seu pai é vascaíno, né? Vascaíno doente. E como é que surgiu o Botafogo para você? Surgiu porque ele bobeou, ele me levou num jogo em 68, me levou no jogo em 68, o Vasco e Botafogo, todo de Vasco, o Botafogo meteu 4-0. E aí eu saí de lá e falei para ele, olha, eu quero aquela listradinha, e tinha uma loja de material esportivo no Rio de Janeiro, chamava-se Mários Esportes, era na Rua Dias da Cruz, no Meia, era uma loja tradicionalíssima que vendia os uniformes oficiais, eu não sei se eles tinham licença ou acordo, eles vendiam, e meu pai foi lá no Meia, comprou um uniforme para mim e me disse, você vai se arrepender, e aí
eu me arrependi, eu não me arrependi, claro que não, mas eu fui, digamos assim, eu sofri o que hoje se chama de bullying, né, durante esses 21 anos, porque o meu time não ganhava. Quando aconteceu isso, eu tinha 5 anos de idade. E aí quando eu estava em 1989, né, já estava trabalhando, foi quando eu vi o Botafogo ser campeão. Eu li uma entrevista sua falando sobre os jargões, como eles surgem. Talvez os mais famosos sejam No Capricho e Tá Ligado. E eu sei que você tem uma espécie de consultora pessoal. Conta como é que surgiu o Tá Ligado. O Tá Ligado é uma gíria que ela começou em comunidades, ela começou em cadeia, assim, né? E em nichos, assim, né? E eu achava sempre que, na verdade, porque a gente sempre saía para o comercial, Sport TV, o canal campeão. E eu fiquei pensando assim, falei, poxa, eu tenho que falar alguma coisa para marcar, numa época em que os bordões não eram aceitos em televisão, não se aceitavam bordões. Bordões era uma coisa de rádio. Tanto que quando eu entrei em TV, o meu primeiro chefe falou assim, olha, esquece os teus bordões, você vai narrar aqui de uma forma mais, digamos, mais clean, mais linear, como são as narrações esportivas. E eu ficava pensando, puxa, será que eu vou falar isso? Será que eu não vou? E eu achava que o Tá Ligado tinha tudo a ver, porque tá ligado na televisão. Então um dia eu resolvi falar, né, numa hora de saída para um comercial, acabou um segundo, terceiro set de um jogo de vôlei, aí eu falei, e aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. Aí todo mundo no suíte ficou assim, pô, que maneiro, cara, que legal e tal. E aí, poxa, quando eu cheguei em casa, eu falei com minha mulher, olha, você não devia ter feito isso, você está usando um linguajar que é um linguajar que é assim, nada com nenhum preconceito com comunidade, mas ela achou que era um linguajar que não cabia para televisão, tá ligado, está ligado, não é tá ligado, tá é uma contração, isso não é legal e tal. Aí no decorrer eu fico falando uma vez ou outra e tal, e um dia eu encontrei com o meu chefão lá nos corredores lá do Sport TV. Aí ele passou para mim e falou assim, e aí, tá ligado? Aí quando ele bateu no meu ombro, eu falei, bom, agora eu tô liberado para falar. Eu fiquei assim meio com medo, né? Mas aí quando ele bateu no meu ombro e falou, tá ligado? Eu falei, bom, agora pegou. E aí pegou, né? Pegou, porque pega, essas coisas pegam. Essas coisas que vêm, principalmente na televisão, a gente vê isso nos bordões de novela, né? Até hoje a gente passa a incorporar aquilo no nosso linguajar, né? Quem não incorporou aquele bordão da Dona Jura, né? Não é brinquedo não, não é brinquedo não, isso é uma coisa de novela que nem sei se o autor escreveu, de repente ela colocou aquele bordão ali e aquilo pega, né? O bordão é legal por causa disso. E te dá o diferencial, porque aí muita gente não me conhecia, mas o cara do Tá Ligado. Hoje muita gente, eu passo na rua, e aí, tá ligado? Quer dizer, a pessoa... assinatura, né? É minha assinatura e cria uma certa intimidade com a pessoa. Em vez às vezes a pessoa tá meio tímida, mas manda um tá ligado, tô sempre ligado, tá ligado? Tô ligado. Quer dizer, isso é um negócio legal. Um tema recorrente no dia a dia do esporte é sobre o legado olímpico. E você é um jornalista que expressa a sua opinião, por mais delicada que seja a situação, por mais pesada que seja a crítica. Temos um legado olímpico? Não, infelizmente não. Infelizmente não. A gente está aqui num equipamento olímpico, estamos aqui na Arena 1, né, dentro do Parque Olímpico, e eu frequentei aqui muito, porque aqui era o autódromo, né? Cada vez que eu entro aqui, eu sou uma das viúvas do autódromo. Que eu acho que o Parque Olímpico podia ter sido feito em outro lugar, ou poderia ter sido como o Sochi, por exemplo, que o Parque Olímpico de Inverno é dentro do autódromo. Fizeram a pista e deixaram os equipamentos esportivos lá, a arena de hóquei, a arena do gelo, enfim, a arena do curling, estão lá, fazem parte das curvas do circuito de Sochi. Então, eu sou uma viúva do antigo autódromo. Mas aí tudo bem, acabou o autódromo, vamos fazer um super parque olímpico, que legal, tem um velódromo, 3 arenas, um parque de tênis, uma piscina e tal. E qual é o legado realmente? A Arena 1 está sendo utilizado, a arena que hoje chama-se Arena Jonés, uma empresa foi lá e colocou o nome e usa e utiliza, mas o legado olímpico nosso, ele ficou... as moscas, né? Porque você vê o que acontece em Deodoro, por exemplo, o Parque de Deodoro não tem nenhuma infraestrutura, não tem nenhuma manutenção, as pessoas não podem utilizar, utilizam aqui muito mais para caminhada, para fazer passeio com a família no domingo, do que realmente como
um equipamento esportivo que possa gerar... Porque o que é o legado olímpico? Não é só a estrutura que a gente está vendo aqui de ferro, de concreto, de madeira. É o que ela pode gerar de futuros atletas, de atletas que, assim, você pega 300 crianças que vêm para cá para praticar um esporte, aí você tira 2 que vão ter um potencial olímpico. Esse é o nosso verdadeiro legado olímpico. É você fazer uma Olimpíada com o intuito de deixar isso para as outras gerações. Porque isso, a gente não fez Olimpíada para nós. Eu quero que sei lá, em 3016, 1000 anos depois, se fale, não, ó, 2016 fizeram aquela Olimpíada lá e por isso que a gente hoje tem os atletas que a gente tem. E isso não vai acontecer aqui, infelizmente. E isso atrelado com toda essa situação de corrupção, de superfaturamento de obra. Quer dizer, isso tudo... Primeiro se teve uma ideia de que a gente ia ter uma coisa muito legal, foi vendida para nós um negócio muito legal, e depois, no fim de tudo, a gente vê essa situação, o velódromo aí, cai balão, tem incêndio, o velódromo não pode usar, porque tem que ter a situação de controle da madeira, do velódromo, tem que ter ar-condicionado ligado, o ar-condicionado não pode ficar ligado porque não tem dinheiro para pagar. Quer dizer, são coisas tão, assim, eu acho que são tão pequenas que a gente podia ter resolvido isso desde sempre. E isso é triste. Eu, como esportista, como jornalista, como brasileiro, me sinto triste com essa situação. Eu posso dizer para você que a gente não tem legado olímpico nenhum. Você falou em potencial olímpico. O que a gente pode esperar do Brasil em Tóquio 2020? Não sei, sinceramente não sei. Porque acontece o seguinte, o potencial olímpico está ligado diretamente com o investimento que se faz. Aqui no Brasil a gente não tem universidades, como por exemplo é o modelo americano e alguns modelos europeus, de universidades que forjam atletas. Né? Tanto que os nossos atletas aqui de alto nível, eles saem daqui para continuarem estudando e se especializarem na natação, no basquete, enfim, nos esportes em que eles podem ir para os Estados Unidos ou para outros lugares do mundo, Canadá, outros lugares do mundo que eles possam aprender e ter contato com a excelência do esporte. Aqui no Brasil, os clubes são forjadores de atletas. E os clubes, eles passam por... O que é o clube? É uma associação de amigos. De vez em quando, um deixa de pagar, o outro não sei quem. Então, olha, esse ano não vai ter o mirim do futsal do Botafogo, ano que vem não vai ter o infantil, o feminino do Flamengo de vôlei. E assim vai. As empresas, elas entram e saem do esporte de acordo com os seus interesses ou os seus objetivos. Às vezes é um objetivo curto e a empresa fica 2, 3 anos investindo no time de vôlei, depois dá um adeus e vai embora e nunca mais você ouve falar naquela empresa e o time já foi. Quer dizer, então eu sinceramente sempre esperei que o Brasil pudesse, porque o Brasil tem um potencial, a gente vê isso, o Brasil tem um potencial, só que esse potencial, ele precisa ser peneirado, igual como a gente pega uma peneira e vai tirando o sobressalente, vai ficando o melhor ali, a gente não tem essa peneira aqui, porque a gente não tem um investimento. O ciclo olímpico, ele começa um ano antes da Olimpíada. Aí as empresas resolvem, não, vamos patrocinar um torneio de basquete, vamos ajudar a seleção brasileira, E, sinceramente, isso jamais você vai ter um potencial olímpico, dizendo, o Brasil vai ficar entre os 10, o Brasil vai lá, vai lutar para ficar entre os 10. A gente não pode dizer, é sempre uma incógnita. Aí surgem atletas do nada que ganham medalhas, que são verdadeiros heróis. Do nada. Os paralímpicos mais ainda. Os paralímpicos mais ainda, eles têm muito menos investimento e têm muito mais resultado. O resultado é deles. O resultado são daquelas pessoas abnegadas, professores de educação física, técnicos, que fazem muito mais pelo amor, pela dedicação, digamos assim, pela complacência que tem com aquilo, do que verdadeiramente por investimento. Porque se você não tem investimento no atleta olímpico, no paralímpico, então é zero. Então, é isso. Sinceramente, eu fico pensando que a gente, em Tóquio, tomara que tenhamos heróis. Para finalizar, uma pergunta e uma lembrança. A pergunta é a seguinte: qual foi o momento mais duro, o momento mais difícil que você já precisou narrar? Que pergunta o momento mais duro e mais difícil que eu precisei narrar? Talvez tenha sido a morte do Ayrton Senna. Em 94 eu não narrei a corrida, mas eu trabalhava na TV Educativa e quando chegou o caixão na terça-feira, nós em cadeia com a TV Cultura, desde a saída do aeroporto, quando o caixão chegou aqui,
E até todo o trajeto por São Paulo, até chegar no cemitério, nós ficamos mais ou menos umas 5 horas no ar. E eu, como sou um amante de automobilismo, era um fã incondicional, como 110% dos brasileiros eram do Ayrton Senna, foi talvez o momento mais difícil que eu tive para narrar, assim, que não foi nenhuma narração esportiva, digamos assim, porque eu estava fazendo... na verdade, eu estava narrando os acontecimentos, mas não era uma narração esportiva. Mas esse talvez tenha sido um modelo, assim, um momento mais difícil para mim, assim. Como é manter a concentração num momento como esse? É difícil, porque ainda mais em televisão aqui, a gente está trabalhando aqui e as pessoas às vezes não sabem que tem tantas pessoas aqui no nosso entorno, né? E quando você trata de um assunto que é a morte, né, e a morte de um ídolo, então isso é uma coisa que realmente você tem que manter a concentração para você não se deixar envolver naquilo tudo. Você tem que ter a eloquência de poder fazer uma coisa mais linear possível, sem exagerar, nem para mais nem para menos, né? Quer dizer, então isso talvez seja uma situação bem difícil. Há 10 anos você teve um problema sério de saúde, acabou te tirando da cobertura de Pequim em 2008. Mas aí veio Londres, a Arena do Judô, 28 de julho, e a meu ver você viveu um momento que é eterno, um momento que deve ter te marcado bastante. O que te lembra isso aqui? Lembra exatamente isso que você falou. Em 2008, eu tive uma perfuração de intestino e quando eu cheguei lá em cima, o cara falou assim, não, devolve porque ele está cheio de carnê da Casa Bahia para pagar. Eu estava liquidado, 3 dias de coma, fiquei com uma bolsinha de colostomia aqui do lado, 101 dias, fiquei 16 no hospital, 101 dias com a bolsinha, depois voltei mais 11 dias no hospital, eu quase morri. E aquela Olimpíada, o Brasil tinha grandes chances de conquistar várias medalhas. Talvez tenha sido a Olimpíada que o Brasil foi com a melhor equipe de judô. E eu me preparei muito para fazer aqueles jogos da China, muito de Pequim. E aí o Papai do Céu quis que eu, em 2012, pudesse narrar. Essa é a medalha da Sara? É linda essa medalha. E quis que eu narrasse a medalha da Sara. E aquilo tudo veio na minha cabeça, né? Aquilo tudo veio... Passou um filme assim... Inclusive, outro dia eu estava conversando com um rapaz, dois que colocaram no ar aquela minha choradeira. E eu falei assim, pô, você foi sacana, você não devia ter feito aquilo. Ele falou, Serginho, foi um negócio tão espontâneo. Foi um momento que todos nós sabíamos que você tinha passado também. E muita gente fala assim, pô, eu chorei contigo, mesmo sem saber do que você tinha passado e aconteceu o que aconteceu. Então, essa medalha ela só tem uma recordação, né? É uma felicidade, né? É uma coisa muito bonita, muito linda. Talvez o momento mais marcante da minha carreira na televisão e no Sport TV, né? Fica bastante nítida a sua emoção quando você fala do assunto. Eu não quis te interromper quando você perguntou se essa medalha era da Sara. Essa medalha é sua, é um presente do Protagonistas para você. Pô, obrigado. Posso botar? Deve. Caramba. Esse é um dos presentes mais legais que eu já recebi na minha vida. A gente fica feliz de ouvir isso. É muito bonito mesmo. Eu vou fazer 40 anos de profissão agora. Engraçado que eu estava vindo para cá e eu falei assim, os caras vão me fazer chorar lá, né? Mas eu pensei assim, eu não vou chorar. Chorar faz bem. Especialmente para um momento tão especial. Que coisa linda, muito obrigado. Cabeça, né? Muito obrigado. Sérgio, a gente que agradece. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Desculpa. Mas antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu te vejo emocionado com essa medalha. Passa um filme na cabeça? Passa. Alguns meses atrás, no final de 2017, outubro, o pessoal do Sensei Sport TV fez uma brincadeira comigo, trouxeram a Sara me deu o backdrop dela e tudo. Passou um filme na minha cabeça naquele momento assim, e
Mas agora está passando muito mais engraçado, né? Eu estou aqui num lugar que é justamente um desses legados olímpicos, né, nossos. Desculpa, é que eu estou um pouco emocionado. Aí você me saca essa medalha do bolso aqui. Eu pensei que essa medalha era da Sara. Mas eu estou muito mais feliz ainda que essa medalha é minha. Isso aqui é o presente mais legal que eu já recebi em toda a minha carreira. Eu tenho muitos prêmios. Eu recebi troféus já por narração esportiva, mas eu nunca recebi uma coisa tão linda. Queria muito agradecer a você. Estou muito emocionado. Não sei nem o que dizer. Engraçado, um locutor esportivo não pode perder as palavras, né? A gente não pode nunca deixar de ter palavras, né? Porque a gente vive disso, né? Eu vivo de palavras, né? Vivo de falar. E agora nem sei o que eu tenho para dizer agora. Melhor não dizer nada. Só agradecer a vocês. Obrigado. Quem tem que agradecer a gente. Foi uma honra conversar com você. Uma honra também. Eu queria agradecer você por ter aceito o convite, o Sport TV por ter liberado para a entrevista, a AGLO pela gentileza em ceder o espaço para a nossa gravação. E como você mesmo disse, Sérgio, o esporte é feito de emoção e entretenimento, mas também é feito de coração e sentimento. E isso você carrega em suas transmissões. Muito obrigado. Eu quero parabenizar você pelo programa, você e o Sami. O Sami até falou para mim que é o 30º programa, né? 30 é um número emblemático, né? É legal, assim, tá participando dessa série, né? Espero que eu tenha passado alguma coisa, assim, do que é o propósito do programa. Eu agora estou me sentindo mais protagonista do que tudo. Com essa medalha aqui, eu estou realmente me sentindo protagonista. Ela vai ficar na minha sala, eu vou fazer um quadro e ela vai ficar na minha sala. Ela é linda demais. Eu queria demais agradecer a você por ter me convidado, você e o Sami, e espero ter contribuído de alguma forma para o programa. Contribuiu muito, foi um grande prazer para mim e uma felicidade enorme saber que essa medalha significou tanto para você. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sérgio. valeu. E aí, curtiu nossa entrevista? Então compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais. A gente se vê semana que vem.